Você já confiou tanto em alguém que esqueceu de se proteger? Ela confiou, e em segundos viu sua vida desmoronar como um castelo de cartas. Mas o destino tem maneiras misteriosas de colocar pessoas certas no caminho. E talvez, só talvez, esse encontro improvável seja o início de algo real. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Mariana sempre acreditou que a vida tinha um roteiro, um caminho seguro, previsível, onde cada passo levava ao próximo de forma natural. Acordar cedo, trabalhar com dedicação, amar com intensidade, construir um futuro ao lado de alguém. Tudo parecia fazer sentido na cabeça dela. Uma jovem de 26 anos que cresceu em São Paulo, acreditando que o amor verdadeiro era como nos filmes. Difícil no começo, mas recompensador no final. Durante 3 anos ela viveu essa certeza ao lado de Lucas. 3 anos de promessas trocadas em noites de domingo, de planos desenhados em guardanapos de restaurantes, de sonhos sussurrados antes de dormir. Ele dizia que queria casar, ter filhos, envelhecer junto. Ela acreditava em cada palavra, porque amar para Mariana era acreditar, era entregar-se por completo, sem reservas, sem medo. Até que tudo desmoronou em uma tarde qualquer de terça-feira. Não houve sinal, não houve aviso. A vida simplesmente decidiu arrancar o chão debaixo dos pés dela, sem pedir licença. Lucas havia esquecido o celular em cima da mesa da sala enquanto foi ao banheiro. Mariana estava na cozinha preparando o jantar, ouvindo música, pensando em que roupa usaria na festa de aniversário da irmã dele no fim de semana. O telefone vibrou 1, 2, 3 vezes. Ela nem ia olhar, mas algo a fez voltar até a sala. A tela estava acesa. Mensagens de uma pessoa salva apenas como um emoji de coração. As palavras dançavam diante dos olhos dela, cada frase uma punhalada. Saudades, amor, não aguento mais esperar. Quando você vai deixar ela e ficar comigo de vez? Mariana sentiu o mundo girar. As pernas fraquejaram. O coração disparou. Ela sentou no sofá, ainda segurando o telefone, e continuou lendo. Meses de conversas. Promessas feitas a outra pessoa. Planos que incluíam um futuro sem Mariana. Lucas voltou do banheiro e a encontrou ali, parada, com o celular na mão. O silêncio entre eles foi mais alto que qualquer grito. Ele tentou explicar, disse que era um erro, que ia terminar, que não significava nada. Mas Mariana não estava mais ouvindo. Ela simplesmente levantou, pegou a bolsa e saiu pela porta. Nem chorou naquele momento. O choque era grande demais para lágrimas. Foi só quando chegou em casa, no pequeno apartamento que dividia com a melhor amiga Júlia, que a realidade a atingiu com força total. Mariana desabou no chão da sala e chorou como nunca havia chorado antes. Não era só a dor da traição. Era a humilhação de ter sido enganada, de ter sido considerada insuficiente, de ter entregue 3 anos da vida a alguém que a via como temporária. Júlia chegou do trabalho e a encontrou ali aos pedaços. Segurou a amiga, deixou que ela chorasse tudo o que precisava chorar e ficou ao lado dela a noite inteira. Não disse frases feitas, não tentou minimizar a dor. Apenas esteve presente, e foi isso que salvou Mariana naquela noite. Os dias seguintes foram uma névoa. Mariana se sentia vazia, como se tivessem arrancado uma parte essencial dela. Acordava cedo, olhava para o teto e demorava longos minutos para reunir forças e levantar. A vida, porém, não parava. Havia contas a pagar, responsabilidades a cumprir, um emprego que exigia sua presença. E foi pensando nisso que ela decidiu voltar ao trabalho. Na manhã de segunda-feira, Mariana se arrumou com o cuidado automático de quem faz as coisas no piloto automático. Escolheu uma blusa discreta, prendeu o cabelo em um coque, passou uma maquiagem leve para disfarçar as olheiras, olhou-se no espelho e viu uma estranha. Alguém que fingia estar bem, que tentava manter as aparências, que escondia a tempestade interna atrás de um sorriso educado. O escritório ficava na região da Avenida Paulista, em um dos prédios imponentes que dominavam a paisagem da cidade.
Mariana trabalhava como assistente administrativa em uma grande empresa de investimentos, um lugar onde os números falavam mais alto que as pessoas, onde o tempo valia ouro e as emoções eram vistas como fraqueza. Ela sempre se adaptou bem a esse ambiente, conseguindo equilibrar a frieza profissional com a sensibilidade pessoal. Mas naquela manhã, tudo parecia mais difícil. Seus colegas notaram algo diferente nela, mas ninguém perguntou. Era assim naquele lugar. Cada um cuidava da própria vida, mantinha a distância respeitosa, evitava se envolver demais. Mariana agradecia por isso. Não queria falar, não queria explicar, não queria reviver a dor em palavras. Na hora do almoço, porém, Júlia apareceu no escritório com uma sacola de comida e um sorriso determinado. Elas foram até uma cafeteria próxima, um lugar pequeno e acolhedor, onde o cheiro de café recém-passado se misturava ao burburinho discreto das conversas. Sentaram em uma mesa ao fundo, perto de um biombo de vidro fosco que separava o ambiente em dois. Foi ali que Mariana finalmente desabou em palavras. Contou tudo de novo, cada detalhe que ainda ardia na memória. Falou da traição, da humilhação, da sensação de ter sido descartada. Júlia ouvia em silêncio, segurando a mão da amiga, limpando as lágrimas que teimavam em cair. Não havia muito o que dizer. Algumas dores simplesmente precisavam ser sentidas, atravessadas, sobrevividas. O que nenhuma das duas sabia era que, do outro lado daquele biombo, alguém estava ouvindo. Não por curiosidade, não por invasão, apenas por acaso. Um acaso que mudaria tudo. Gabriel Monteiro tinha 34 anos e uma reputação impecável no mundo dos negócios. CEO da Monteiro Investimentos, ele construiu um império financeiro que movimentava milhões, que empregava centenas de pessoas, que era respeitado e temido em igual medida. Sua história era conhecida. Órfão de pai ainda criança, criado por uma mãe batalhadora que fez de tudo para dar educação aos filhos, Gabriel aprendeu cedo que sentimentos não pagavam contas. Trabalhou duro, estudou mais ainda e chegou ao topo através de disciplina, inteligência e uma capacidade quase assustadora de tomar decisões difíceis sem pestanejar. As pessoas no escritório o viam como uma figura distante. Ele não participava de happy hours, não fazia piadas no corredor, não demonstrava interesse pela vida pessoal dos funcionários. Era educado, justo, mas frio. Uma espécie de máquina vestida em ternos impecáveis, que chegava sempre antes de todos e saía sempre depois. Havia boatos, é claro. Diziam que ele havia sido apaixonado uma vez, que havia sido destruído, que desde então nunca mais se permitiu sentir. Mas eram apenas histórias sussurradas em salas de café, nunca confirmadas. Naquela tarde, Gabriel estava na mesma cafeteria onde Mariana desabafava. Sentado sozinho em uma mesa do outro lado do biombo, ele revisava contratos em seu tablet, alheio ao mundo ao redor. Até que a voz dela atravessou a barreira de vidro fosco. Não eram as palavras exatas que ele ouvia, mas a emoção crua, o sofrimento genuíno, a dor sem filtros. Algo naquele choro o fez parar. Ele não sabia quem era, não via o rosto, mas reconheceu a voz. Era a assistente administrativa do departamento financeiro, uma jovem competente, discreta, que sempre entregava os relatórios no prazo, que nunca causava problemas. Ele a via nos corredores às vezes, sempre com um sorriso educado, sempre focada. Nunca havia prestado muita atenção, mas agora, ouvindo aquela vulnerabilidade exposta, Gabriel sentiu algo que não sentia há anos: empatia. Ele guardou o tablet na pasta, pagou o café e saiu da cafeteria sem olhar para trás. Mas durante o resto da tarde, não conseguiu se concentrar. A imagem daquela voz chorando ecoava em sua mente. Perguntava-se o que havia acontecido, quem havia machucado alguém tão claramente dedicada, porque aquilo o incomodava tanto. Nos dias seguintes, algo mudou. Gabriel começou a notar Mariana de uma forma diferente. Via quando ela passava pelos corredores com os olhos cansados, quando forçava um sorriso para colegas, quando se sentava sozinha durante o intervalo, olhando para o nada. Ele reconhecia aquela máscara. Era a mesma que ele usava há anos. Uma manhã ele a viu deixar cair uma pilha de papéis no corredor.
Ela se abaixou rapidamente para recolhê-los, claramente constrangida. Gabriel, que nunca faria algo assim, parou e ajudou. Pegou alguns documentos do chão e os entregou a ela. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Ela murmurou um obrigada quase inaudível. Ele apenas assentiu e seguiu em frente. Mas aquele segundo foi suficiente para ele ver a tristeza que ela tentava esconder. A partir dali, Gabriel fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Começou a aparecer mais. Não de forma óbvia, não de maneira que chamasse atenção, mas começou a estar presente. Antes, as ordens dele chegavam através da secretária executiva ou por e-mails formais. Agora, de vez em quando, ele mesmo ia até o departamento financeiro fazer solicitações. Sempre profissional, sempre breve, mas sempre notando como ela estava. Certo dia, Mariana estava terminando um relatório particularmente complicado quando recebeu uma mensagem da secretária do CEO pedindo que ela comparecesse à sala dele. O coração dela disparou. Será que havia cometido algum erro? Será que estava prestes a ser demitida? Com as mãos tremendo ligeiramente, ela subiu até o último andar. A sala de Gabriel era exatamente como ela imaginava, ampla, moderna, com uma vista deslumbrante de São Paulo. Ele estava de pé ao lado da janela quando ela entrou, as mãos nos bolsos da calça do terno impecável. Virou-se quando ela bateu na porta. "Pode entrar, Mariana", ele disse, indicando uma cadeira em frente à mesa dele. Ela sentou, tentando manter a compostura. Gabriel também se sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e a olhou diretamente nos olhos. Havia algo diferente naquele olhar. Não era o olhar frio e calculista que todos conheciam. Era quase gentil. "Queria falar com você sobre seu trabalho", ele começou. "Tenho notado sua dedicação, especialmente no último projeto que coordenou. Os relatórios chegaram antes do prazo e com uma qualidade excepcional." Mariana piscou surpresa. "Obrigada, senhor. Eu sempre tento fazer o melhor." "Eu sei. E é por isso que quero reconhecer isso." Ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa pequena. Dentro havia uma caneta de luxo, prateada e elegante. "É um reconhecimento simbólico, mas espero que sirva como lembrança de que seu trabalho é valorizado aqui." Ela ficou sem palavras. Não era comum o CEO fazer algo assim pessoalmente. Normalmente, reconhecimentos vinham através de e-mails corporativos ou bonificações genéricas. Mas ali estava ele, entregando pessoalmente um presente. "Eu não sei o que dizer", Mariana murmurou, segurando a caneta, com cuidado. "Muito obrigada, Sr. Monteiro." "Gabriel." Ele corrigiu suavemente. "Aqui no escritório, pode me chamar de Gabriel." Ela assentiu, ainda processando tudo. Gabriel se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Mariana fez o mesmo, agradeceu novamente e saiu da sala. Só quando estava de volta à sua mesa, olhando para a caneta, é que percebeu o quanto aquilo era inusitado. Nos dias seguintes, outros pequenos gestos aconteceram. Um e-mail dele elogiando um trabalho dela. Um ajuste de prazo que dava a ela mais tempo para entregar algo complexo. Uma pergunta casual sobre como ela estava, feita no elevador, que soou genuinamente interessada. Mariana não sabia o que pensar. Será que ele estava apenas sendo um bom chefe? Ou havia algo mais? Júlia, quando soube, riu e fez piada. "Acho que o bilionário gostou de você", disse provocando. Mariana revirou os olhos. "Não seja ridícula. Ele é meu chefe. Provavelmente só está sendo educado." Mas no fundo, ela não tinha tanta certeza. Havia algo na forma como Gabriel olhava para ela. Não era o olhar predatório que alguns homens tinham. Era diferente. Era como se ele a visse de verdade, como se enxergasse além da fachada. Uma tarde, Mariana estava na sala de descanso preparando um café quando Gabriel entrou. Ela se assustou levemente, não esperava encontrá-lo ali. Ele raramente usava aquele espaço. "Boa tarde", ela disse, tentando soar natural. "Boa tarde", ele respondeu, pegando uma xícara. "Como você está?" "Bem, obrigada." Ela mentiu, mexendo o açúcar no café com mais força do que o necessário. Gabriel a observou por um momento, como se pudesse ver através da mentira. "Sabe,
Se precisar de alguma folga, de uns dias para resolver questões pessoais, é só avisar. Sempre podemos ajustar a carga de trabalho. Mariana olhou para ele surpresa. Como ele? Sabia que ela estava passando por algo? Será que alguém havia comentado? Ou será que ele simplesmente percebia? Obrigada pela consideração, ela disse genuinamente tocada. Mas estou bem. O trabalho tem me ajudado a manter a mente ocupada. Gabriel assentiu. Às vezes precisamos disso, de algo que nos mantenha ancorados enquanto o resto da vida parece estar caindo aos pedaços. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Mariana perceber que ele não estava falando apenas dela. Estava falando de si mesmo também. Ela quis perguntar, quis saber mais sobre aquele homem que todos viam como impenetrável. Mas não teve coragem. Ele terminou o café, jogou o copo no lixo e saiu, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos. Algo estava mudando. Ela sentia. Uma conexão estava se formando, silenciosa, mas inegável. E apesar de todo o medo, apesar de todas as feridas ainda abertas, uma parte dela queria descobrir aonde isso levaria. As semanas foram passando e a vida de Mariana começou a encontrar um novo ritmo. A dor da traição ainda estava lá, mas já não a paralisava como antes. Ela conseguia trabalhar sem se distrair tanto, conseguia conversar com colegas sem forçar demais o sorriso, conseguia passar dias inteiros sem pensar em Lucas. Não era cura completa, mas era progresso. E em meio a esse processo, Gabriel continuava presente. Não de forma invasiva, mas de forma constante. Um bom dia no corredor. Uma pergunta sobre como estava indo um projeto. Um sorriso discreto quando cruzavam no elevador. Pequenos gestos que, somados, formavam algo maior. Uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Uma gentileza que não esperava de alguém como ele. Um dia, durante uma reunião geral do departamento financeiro, um colega de trabalho chamado Rodrigo começou a fazer perguntas diretas a Mariana sobre um relatório. O tom dele era agressivo, quase acusatório, como se tentasse pegá-la em algum erro. Mariana respondeu com calma, mas estava claramente desconfortável. Foi quando Gabriel, que estava na reunião apenas como observador, interveio. Acho que ficou claro que o relatório está correto e bem fundamentado, ele disse, olhando diretamente para Rodrigo com uma frieza que fez o homem recuar. Se há dúvidas técnicas, podemos discutir depois em particular, mas não vejo motivo para questionar a competência da Mariana publicamente. O silêncio na sala foi absoluto. Gabriel nunca interferia assim. Rodrigo murmurou uma desculpa e a reunião continuou, mas todos notaram, inclusive Mariana. Quando a reunião terminou e todos saíram, ela esperou Gabriel no corredor. Obrigada por aquilo, ela disse, sincera. Você não precisava. Precisava sim. Ele respondeu, olhando para ela com aquela intensidade que sempre a desarmava. Não tolero que funcionários competentes sejam desrespeitados, principalmente você. Principalmente eu? Ela repetiu confusa. Gabriel pareceu perceber que havia dito demais. Deu um passo para trás, ajeitou a gravata e tentou voltar à formalidade. Você é uma boa profissional, só isso. Mas havia algo no olhar dele que dizia que não era só isso. Mariana sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, em semanas, não era medo ou dor que sentia. Era algo diferente. Algo que ela não estava pronta para nomear ainda. Os dias continuaram, e a conexão entre eles se aprofundava sem que nenhum dos dois admitisse em voz alta. Era nos olhares prolongados, nos sorrisos tímidos, nas conversas que duravam mais do que o necessário. Era na forma como ele sempre sabia quando ela estava tendo um dia difícil e aparecia com uma xícara de café. Era na forma como ela começou a arrumar o cabelo diferente nos dias que sabia que ele estaria no escritório. Júlia percebia tudo e não perdia a oportunidade de provocar. Você está apaixonada pelo seu chefe bilionário, ela cantarolava, e ele está claramente interessado em você. Mariana negava, mas no fundo, sabia que a amiga tinha razão. Havia algo acontecendo, algo que ela não procurou, que não planejou, mas que estava ali, crescendo dia após dia.
A grande questão era: o que fazer com isso? Será que ela estava pronta para arriscar de novo? Será que valia a pena se abrir para alguém depois de tudo o que havia passado? A resposta ainda não estava clara. Mas uma coisa Mariana sabia: Gabriel Monteiro não era como Lucas. Ele era diferente de qualquer homem que ela já havia conhecido, e talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente para tentar. Foi em uma quinta-feira comum que tudo mudou de patamar. Mariana estava na sua mesa, concentrada em uma planilha complicada, quando Rodrigo, o mesmo colega que havia sido grosseiro na reunião, apareceu ao lado dela. Ele tinha um sorriso que tentava parecer amigável, mas havia algo forçado ali. Mariana, será que você tem um minuto? Ele perguntou, apoiando-se na mesa dela de forma invasiva. Ela olhou para ele com cautela. Claro. O que precisa? Estava pensando que talvez pudéssemos almoçar juntos um dia desses. Conversar um pouco fora do ambiente de trabalho, sabe como é? Ele piscou, achando que estava sendo charmoso. Mariana sentiu um incômodo imediato. Obrigada, Rodrigo, mas ando muito ocupada. Talvez outra hora. Ah, qual é? Ele insistiu, se aproximando ainda mais. Não precisa ser nada formal. Só um almoço entre colegas. Ou quem sabe um jantar. Ela ia responder quando uma voz firme cortou o ar. Rodrigo, preciso que você revise os relatórios do trimestre passado. Há inconsistências que precisam ser corrigidas imediatamente. Gabriel estava parado a poucos metros, com os braços cruzados e uma expressão que não deixava espaço para argumentação. O tom era profissional, mas havia uma frieza particular direcionada a Rodrigo. O homem imediatamente se afastou da mesa de Mariana, balbuciou algo sobre já ir verificar e saiu rapidamente. Gabriel esperou até ele desaparecer antes de se aproximar. Desculpe interromper. Ele disse a Mariana, mas o tom não soava nem um pouco arrependido. Espero que ele não estivesse incomodando você. Não, está tudo bem, ela respondeu, mas ambos sabiam que era mentira. Obrigada. Ele ficou ali por mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e voltou para sua sala. Mariana, porém, notou que ele passou o resto do dia com uma expressão particularmente séria, e Rodrigo, após aquele dia, nunca mais se aproximou dela com aquele tipo de insinuação. O que Mariana não sabia era que Gabriel havia chamado Rodrigo em sua sala naquela tarde e deixado muito claro, em palavras cuidadosamente escolhidas, mas inequívocas, que assédio de qualquer tipo não seria tolerado. Rodrigo saiu da reunião pálido e nunca mais olhou na direção de Mariana. Júlia, quando soube da história, deu risada. Ele está com ciúmes, está óbvio, não seja boba. Mariana retrucou, mas sentia as bochechas corarem. Ele só estava sendo protetor como chefe. Mariana, querida amiga, eu te amo, mas você é cega. Júlia disse, balançando a cabeça. Aquele homem está interessado em você, e você está interessada nele também. Por que não admite? Porque eu ainda estou me recuperando de 3 anos de mentiras. Mariana respondeu, a voz ficando mais séria. Porque não sei se estou pronta. Porque ele é meu chefe, e isso pode complicar tudo. Porque tenho medo. Júlia segurou a mão da amiga. Eu entendo o medo, mas não deixe o que o Lucas fez impedir você de ser feliz de novo. Nem todos os homens são iguais. Eu sei. Mariana suspirou. Mas como eu diferencio? Como eu sei que não vou me machucar de novo? Você não sabe, Júlia disse, honesta. Mas a vida é isso. É arriscar mesmo sem garantias. E pelo que eu vejo, esse Gabriel é diferente. Ele te trata com respeito, te protege, te valoriza. Isso já é muito mais do que o outro idiota jamais fez. As palavras ficaram ecoando na mente de Mariana pelos dias seguintes. Talvez Júlia estivesse certa. Talvez Gabriel realmente fosse diferente. Mas o medo ainda era grande. A ferida ainda estava sensível. Ela precisava de tempo. Porém, o universo parecia ter outros planos. Algumas semanas depois, durante uma manhã agitada no escritório, a secretária executiva de Gabriel apareceu na mesa de Mariana com um recado. O senhor Monteiro precisa que você o acompanhe em uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro na próxima semana. 3 dias.
Ela vai precisar de relatórios específicos que só você tem acesso. Mariana ficou paralisada. Uma viagem? Com Gabriel? Sozinha? Mas eu nunca fui incluída nesse tipo de viagem antes. A secretária deu de ombros. Foi uma solicitação, direta dele. Disse que precisa de alguém que conheça bem os números do último trimestre. Você é a pessoa mais indicada. Quando Mariana contou para Júlia, a amiga quase pulou de alegria. Isso é um sinal, ela exclamou. Ele quer passar tempo com você fora do escritório. É trabalho, Júlia, só trabalho. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Júlia revirou os olhos. Querida, acorde. Esse homem está criando oportunidades para ficar perto de você. Mariana queria discordar, mas no fundo, uma parte dela esperava que Júlia estivesse certa. E uma parte ainda maior estava nervosa com a ideia de passar 3 dias na mesma cidade que Gabriel, longe do ambiente seguro do escritório de São Paulo. A semana passou rapidamente. Mariana arrumou sua mala com cuidado, escolhendo roupas profissionais, mas que a deixassem bonita. Não que importasse, ela tentava se convencer. Era só uma viagem de trabalho. Mas mesmo assim, escolheu a blusa azul que Júlia sempre dizia que realçava seus olhos, só por precaução. O voo para o Rio era de manhã cedo. Gabriel e Mariana se encontraram no aeroporto, ele impecável em um terno cinza claro, ela nervosa com sua mala de mão e pasta de documentos. Eles se cumprimentaram de forma profissional e embarcaram. Durante o voo, Gabriel trabalhou no laptop, enquanto Mariana revisava papéis. Mas de vez em quando, ela o pegava olhando para ela. E quando seus olhos se encontravam, ele não desviava imediatamente. Havia algo ali. Uma tensão que não era desconfortável, mas era inegável. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Ao chegarem no Rio, foram direto para o hotel. Era um lugar luxuoso em Copacabana, com vista para o mar e um serviço impecável. Mariana nunca havia se hospedado em um lugar assim. Seu quarto era espaçoso, elegante, com uma varanda que dava para a praia. Ela ficou ali por alguns minutos, apenas observando as ondas, tentando acalmar os nervos. A primeira reunião foi à tarde. Gabriel estava focado, profissional, impressionante na forma como negociava. Mariana o observava com admiração, vendo um lado dele que raramente aparecia no escritório. Ali, ele não era apenas o CEO frio. Era um líder nato, alguém que sabia exatamente o que queria e como conseguir. Ela se pegou pensando que talvez houvesse muito mais camadas naquele homem do que ela imaginava. Depois da reunião, já de noite, Gabriel a convidou para jantar. Nada de formal, apenas uma refeição para discutir os próximos passos. Eles foram a um restaurante próximo ao hotel, um lugar com iluminação suave e música ambiente discreta. Pediram a comida e, pela primeira vez, a conversa não foi só sobre trabalho. Você é do Rio? Gabriel perguntou, tomando um gole de vinho. Não, nasci e cresci em São Paulo mesmo, Mariana respondeu. E você? Também. Zona Leste. Minha mãe ainda mora na mesma casa onde cresci. Você é próximo dela? Muito. Ele sorriu, e foi a primeira vez que Mariana o viu sorrir de verdade. Um sorriso que iluminou o rosto dele, que o deixou mais jovem, mais humano. Ela me criou sozinha depois que meu pai se foi. Trabalhou em 3 empregos para me dar educação. Tudo o que sou hoje, devo a ela. Deve ser uma mulher incrível. É. Gabriel olhou para Mariana com uma intensidade nova. E você? Família grande? Tenho meus pais e um irmão mais novo. Somos bem unidos. Eles ficaram preocupados comigo quando passei por algumas coisas recentemente. Ela não tinha planejado mencionar, mas saiu naturalmente. Gabriel ficou sério. Posso perguntar o que aconteceu? Ou é invasivo? Demais. Mariana hesitou, mas havia algo no olhar dele que a fazia se sentir segura. Um relacionamento de 3 anos. Descobri que ele estava com outra pessoa. Mentiu para mim o tempo todo. Me fez de idiota. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma sinceridade que a surpreendeu. Sinto muito. Ninguém merece passar por isso. E para constar, ele que é o idiota. Não você. Mariana sentiu os olhos arderem.
Obrigada. Nem todo mundo entende. Alguns acham que eu deveria ter percebido que fui ingênua. Confiar em alguém que você ama não é ingenuidade. É coragem, ele disse, olhando diretamente para ela. E quem quebra essa confiança é que não tem valor. As palavras dele tocaram algo profundo em Mariana. Ela percebeu que estava vendo Gabriel de uma forma completamente diferente agora. Não era mais só o CEO distante. Era um homem com profundidade, com empatia, com uma compreensão da dor que só vem de quem já sofreu também. Você já passou por algo assim? Ela perguntou, reunindo coragem. Gabriel desviou o olhar para o copo de vinho, girando o líquido lentamente. Passei. Há alguns anos. Estava noivo. Descobri 2 semanas antes do casamento que ela estava com outro. Alguém do meu círculo de amigos. Alguém em quem eu confiava. Mariana ficou sem palavras. Meu Deus, Gabriel. Sinto muito. Ele deu de ombros, mas ela via que ainda doía. Foi há muito tempo. Desde então, decidi que era mais seguro não se envolver. Focar no trabalho, construir a empresa, não arriscar. Foi mais fácil assim. Mais fácil, mas mais solitário também, imagino. Gabriel olhou para ela de novo, e havia algo vulnerável naquele olhar. Muito solitário. Ele admitiu. Mas eu pensei que era o preço a pagar por não ser ferido de novo. E ainda acha, isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não, não mais. Ultimamente tenho pensado que talvez solidão seja uma ferida também. Só que mais lenta. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, e Mariana sentiu que algo definitivo havia mudado. Não eram mais apenas chefe e funcionária. Eram 2 pessoas que haviam sido quebradas e estavam lentamente aprendendo a se reconstruir. E talvez pudessem fazer isso juntos. O jantar se estendeu. Eles conversaram sobre tudo. Sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. Gabriel contou histórias engraçadas sobre como era desastrado na cozinha, como uma vez quase incendiou o apartamento, tentando fazer um ovo frito. Mariana riu alto, surpreendendo-se com o quanto ele conseguia ser engraçado quando baixava a guarda. Quando voltaram para o hotel, já passava da meia-noite. Pararam em frente aos elevadores e havia uma hesitação no ar. Uma tensão boa, mas assustadora. Obrigado pelo jantar, Mariana disse. Foi muito bom conversar. Para mim também, Gabriel respondeu. Fazia tempo que eu não conversava assim com alguém. Eles entraram no elevador juntos. Os quartos eram em andares diferentes, mas Gabriel apertou primeiro o botão do andar de Mariana. Quando chegaram, ela saiu e ele segurou a porta do elevador. Mariana. Ele chamou, fazendo ela se virar. Eu sei que isso pode ser complicado. Eu sei que sou seu chefe e que você passou por muita coisa. Mas eu gostaria muito de jantar com você de novo, fora do ambiente de trabalho, sem ser só colegas. O coração dela disparou. Você está me convidando para um encontro? Estou, ele disse, e havia nervosismo na voz dele, algo que ela nunca imaginou que ouviria. Se você aceitar, claro. Mariana sabia que deveria pensar, ponderar, ser cautelosa. Mas olhando para ele, vendo a sinceridade naqueles olhos, ela tomou uma decisão. Eu aceito. O sorriso que ele deu foi de pura alegria. Ótimo. Amanhã à noite, depois das reuniões, sem falar de trabalho. Só nós dois, só nós dois. Ela repetiu, sentindo uma mistura de medo e excitação. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando o mar, pensando em tudo o que havia acontecido. Estava assustada, sim, mas também estava sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez, apenas talvez, ela merecesse uma segunda chance no amor. E talvez Gabriel fosse essa chance. O dia seguinte passou em uma névoa de reuniões e apresentações. Mariana estava ali cumprindo seu papel profissionalmente, mas sua mente voltava constantemente para a noite anterior, para as palavras trocadas, para o olhar de Gabriel, para o convite que mudava tudo. Durante um intervalo, ele se aproximou dela discretamente. Ainda está de pé para hoje à noite? Ele perguntou baixo para que ninguém mais ouvisse. Ela assentiu. Ainda. Está você?
Não mudaria isso por nada. À noite, quando as reuniões finalmente terminaram, eles se encontraram no lobby do hotel. Gabriel havia trocado o terno por uma roupa mais casual, calça jeans escura e uma camisa branca. Estava mais relaxado, mais jovem. Mariana usava um vestido simples, mas bonito, o cabelo solto nos ombros. Ele a olhou de uma forma que fez ela corar. Você está linda. Obrigada, ela murmurou. Você também está bem. Ele riu. Bem? Eu aceito. Vamos. Foram a um restaurante diferente, mais intimista, em um bairro menos turístico. O lugar era pequeno, charmoso, com mesas apenas para casais. A comida era excelente, mas Mariana mal prestava atenção no que comia. Estava completamente focada em Gabriel, em descobrir mais sobre aquele homem que a intrigava tanto. Ele contou sobre como construiu a empresa, sobre as dificuldades do começo, sobre como quase desistiu várias vezes. Ela compartilhou seus próprios sonhos, coisas que queria fazer, mas nunca teve coragem. Ele a encorajou, disse que ela era capaz de muito mais do que imaginava. A noite foi perfeita, natural, fácil, como se eles já se conhecessem há anos. Quando voltaram para o hotel, caminhando devagar pela orla, Gabriel segurou a mão dela. Foi um gesto simples, mas significou tudo. Mariana entrelaçou seus dedos nos dele e sorriu. Pararam na frente do hotel, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Gabriel se virou para ela. Mariana, eu não quero que você pense que estou apressando as coisas. Não quero que sinta pressão, mas preciso que saiba que isso aqui, ele gesticulou entre os dois, é real para mim. Você é real para mim. É real para mim também, ela admitiu. E estou assustada, mas é uma coisa boa, sabe? É como se eu estivesse voltando a sentir de verdade. Ele sorriu e lentamente se aproximou. Deu tempo para ela recuar se quisesse, mas ela não recuou. Quando os lábios dele se tocaram, foi suave, cuidadoso, perfeito. O primeiro beijo de muitos que viriam, um beijo que selava uma promessa silenciosa, de tentar, de confiar, de reconstruir juntos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Boa noite, Mariana, Gabriel sussurrou. Boa noite, Gabriel. Ela subiu para o quarto flutuando. Ligou para Júlia imediatamente, contou tudo, e a amiga gritou de alegria do outro lado da linha. Eu sabia que vocês dois iam ficar juntos. Estamos só começando, Júlia. Não vamos casar amanhã. Mas vão, eventualmente, Júlia previu. Esse é o homem certo, Mari. Eu sinto. Mariana queria acreditar, e pela primeira vez em meses permitiu-se acreditar. Talvez realmente fosse o homem certo, talvez ela merecesse ser feliz, talvez tudo o que aconteceu antes fosse apenas para levá-la até esse momento, até essa pessoa. O último dia no Rio passou rápido demais. As reuniões foram bem-sucedidas, os contratos assinados, tudo correu perfeitamente. Mas o que Mariana mais guardaria daquela viagem era o tempo com Gabriel. As conversas, os risos, o beijo na porta do hotel. A sensação de estar começando algo novo, algo que poderia ser realmente especial. No voo de volta para São Paulo, ele segurou a mão dela por baixo do descanso de braço, onde ninguém podia ver. E ela soube, com uma certeza que não tinha há muito tempo, que estava pronta para tentar, de novo. Pronta para arriscar. Pronta para amar. Voltar para São Paulo depois daqueles 3 dias no Rio foi como acordar de um sonho. Mas ao contrário de outros sonhos que se dissipam com a realidade, esse continuou. Gabriel e Mariana mantiveram contato constante. Mensagens de bom dia, ligações à noite, pequenos gestos que mostravam que o que havia começado no Rio era real e permanente. No escritório, porém, eles precisavam ser discretos. Não era apropriado que um CEO e uma funcionária demonstrassem publicamente qualquer tipo de envolvimento romântico. Então mantinham as aparências profissionais durante o expediente, mas os olhares trocados nos corredores diziam tudo. E os encontros fora do horário de trabalho se tornaram cada vez mais frequentes. 2 dias após voltarem do Rio, Gabriel a convidou oficialmente para jantar de novo.
Dessa vez em São Paulo, em um restaurante elegante na Vila Madalena. Mariana se arrumou com cuidado, escolheu um vestido preto simples, mas elegante, soltou os cabelos e se maquiou levemente. Quando Gabriel chegou para buscá-la no apartamento que ela dividia com Júlia, a amiga quase desmaiou ao ver o homem impecavelmente vestido na porta. "Cuidem da minha amiga", Júlia disse, séria, mas com um sorriso no rosto. "Ela é especial." "Eu sei", Gabriel respondeu, olhando para Mariana de uma forma que fez o coração dela disparar. "Por isso estou aqui. O jantar foi maravilhoso. Eles conversaram sem parar, descobrindo mais um sobre o outro, rindo de piadas internas que já começavam a criar. Gabriel era surpreendentemente engraçado quando relaxava, e Mariana descobriu que ela também conseguia fazê-lo rir com facilidade. Era natural, era fácil, era certo. Quando ele a deixou em casa no final da noite, beijaram-se na porta do prédio como adolescentes apaixonados. Não queriam se separar, mas sabiam que precisavam ir devagar. Havia muita coisa em jogo. Ambos carregavam feridas do passado, ambos tinham medos, mas estavam dispostos a tentar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eles se encontravam sempre que possível. Jantares, idas ao cinema, passeios pelo Parque Ibirapuera aos domingos. Gabriel apresentou Mariana à sua mãe, Dona Helena, uma senhora de 60 anos com olhos gentis e um sorriso caloroso. A mulher abraçou Mariana como se a conhecesse há anos. "Finalmente meu filho trouxe alguém para me conhecer", Dona Helena disse, com os olhos brilhando. "Já estava achando que ele ia virar um velho resmungão sozinho." "Mãe." Gabriel protestou, mas estava sorrindo. "É verdade, filho. Você anda mais leve, mais feliz. É por causa dela, eu sei." Dona Helena olhou para Mariana. "Obrigada por fazer meu menino sorrir de novo." Mariana sentiu os olhos arderem de emoção. "Ele me faz sorrir também, Dona Helena." "Muito." A família de Mariana também acolheu Gabriel com alegria. Seus pais ficaram inicialmente surpresos quando descobriram que a filha estava namorando o CEO da empresa onde trabalhava, mas bastou uma conversa para perceberem que ele era um homem bom. Gabriel ajudou o pai dela a consertar um problema no carro, conversou com o irmão mais novo sobre faculdade e elogiou a comida da mãe. Foi genuíno, presente, real. "Mariana, esse homem é especial." A mãe dela sussurrou enquanto arrumavam a mesa depois do almoço. "Você merece isso, filha. Merece ser feliz." E ela estava feliz, mais feliz do que tinha sido em muito tempo. Mas como em toda a história, os desafios logo apareceram. No escritório, alguns colegas começaram a notar que algo havia mudado. Mariana recebia olhares estranhos no corredor, ouvia sussurros que paravam quando ela se aproximava. Sabia que as pessoas estavam falando. A situação ficou mais complicada quando Gabriel decidiu promovê-la. Mariana tinha trabalhado duro em um projeto importante que resultou em economia significativa para a empresa. Ela merecia o reconhecimento. Mas quando o anúncio da promoção foi feito, os comentários começaram. Claro que ela foi promovida. Uma colega disse, alto o suficiente para Mariana ouvir: "Dormir com o chefe tem suas vantagens." As palavras atingiram Mariana como um soco. Ela sentiu as bochechas queimarem de humilhação. Não era verdade. Ela havia conquistado aquela promoção com seu próprio trabalho, muito antes de qualquer coisa acontecer entre ela e Gabriel. Mas como explicar isso sem confirmar que havia de fato um relacionamento? Naquela noite, Mariana estava visivelmente abalada. Gabriel percebeu imediatamente. Eles estavam jantando no apartamento dele, um espaço amplo e moderno com vista panorâmica da cidade, quando ela finalmente contou o que havia acontecido. Gabriel ficou furioso. "Vou falar com recursos humanos, isso é inaceitável. Você conquistou essa promoção por mérito próprio." "Eu sei", Mariana disse, mas a voz saiu cansada. "Mas não adianta, Gabriel. As pessoas vão pensar o que querem, e quanto mais você me defender, mais elas vão achar que estão certas." "Então, o que você quer fazer?" ele perguntou, sentando ao lado dela e segurando suas mãos. "Não sei." Ela admitiu. "Às vezes penso que talvez devêssemos manter isso escondido, ou talvez eu devesse procurar emprego em outro lugar." "Não", Gabriel disse firme.
Você não vai sair do trabalho que conquistou por causa de fofoca, e eu definitivamente não vou esconder o quanto você significa para mim. Mas e se isso prejudicar sua reputação também? E se as pessoas acharem que você é o tipo de chefe que se envolve com funcionárias? Mariana. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, fazendo ela olhar diretamente para ele. Eu me importo com você. De verdade. E se algumas pessoas não conseguem ver além de preconceitos, o problema é delas, não nosso. Não vamos deixar isso nos separar. Ela queria acreditar, mas o medo era real. A memória da traição de Lucas ainda estava fresca. A insegurança de não ser suficiente, de ser julgada, de ser considerada menos do que era, tudo isso pesava. Gabriel percebeu a hesitação. Ouça, eu tenho uma ideia. Que tal se transferirmos você para outro departamento? Um lugar onde você não reporte diretamente a mim, onde sua promoção seja claramente baseada em competência. Assim diminuímos as fofocas e você continua na empresa, fazendo o trabalho excelente que sempre fez. Você faria isso? Eu faria qualquer coisa para proteger você, ele disse sincero. Porque o que nós temos é mais importante que qualquer cargo ou posição. E quero que você saiba que pode confiar em mim. Não sou como ele. Nunca serei. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Sabia que ele estava falando de Lucas. Sabia que ele entendia seus medos. Eu sei que você não é, ela sussurrou. E eu confio em você. Só preciso aprender a confiar em mim mesma de novo. Eles se abraçaram por um longo tempo, e Mariana se permitiu relaxar nos braços dele. Ali, naquele momento, tudo parecia possível. Tudo parecia que daria certo. A transferência foi feita na semana seguinte. Mariana foi para o Departamento de Desenvolvimento Estratégico, uma área que valorizava suas habilidades analíticas e lhe dava mais autonomia. A promoção veio junto, com aumento salarial e novas responsabilidades. Ela estava nervosa, mas também animada. Era uma chance de provar para si mesma, mais do que para qualquer outra pessoa, que era capaz. Os comentários no escritório diminuíram, mas não pararam completamente. Alguns colegas ainda olhavam com desconfiança, mas Mariana aprendeu a ignorar. Focou no trabalho, entregou resultados excelentes e, lentamente, começou a conquistar o respeito que merecia. Gabriel, por sua vez, foi incrivelmente paciente e respeitoso. Ele nunca pressionou Mariana para tornar o relacionamento público antes que ela estivesse pronta. Esperava que ela tomasse seu tempo, que se sentisse segura. E isso, mais do que qualquer palavra, mostrava o quanto ele realmente se importava. 2 meses depois de voltarem do Rio, Mariana finalmente se sentiu pronta para dar o próximo passo. Eles estavam oficialmente namorando, mas ainda mantinham certa discrição. Uma noite, durante um jantar na casa de Gabriel, ela tomou coragem. Quero que as pessoas saibam, ela disse, de repente, sobre nós. Não quero mais esconder. Gabriel parou de comer e olhou para ela. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza. Mariana assentiu. Você me faz feliz. E eu não quero fingir que isso não existe. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Então que falem. Mas pelo menos vamos viver nossa verdade. O sorriso que ele deu foi de pura alegria. Ele se levantou, puxou ela para um abraço apertado e sussurrou no ouvido dela. Você não imagina o quanto eu queria ouvir isso. No dia seguinte, eles foram juntos para o trabalho. Não, fizeram um anúncio formal, mas também não esconderam. Chegaram no mesmo carro, entraram juntos no prédio, caminharam lado a lado até os elevadores. As pessoas notaram, é claro que notaram, e os comentários recomeçaram. Mas dessa vez, Mariana estava preparada. Ela manteve a cabeça erguida, cumprimentou todos educadamente e foi fazer seu trabalho. Gabriel fez o mesmo. Em uma reunião de diretoria, quando um dos executivos fez um comentário velado sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, Gabriel respondeu com firmeza. Se vocês estão se referindo a mim e a Mariana, sim, estamos juntos. E isso não interfere na competência profissional de nenhum de nós. Ela foi transferida de departamento justamente para evitar qualquer conflito de interesses.
Se alguém tem algum problema com isso, pode falar diretamente comigo. O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém disse mais nada. A posição de Gabriel era clara. Ele não ia tolerar julgamentos ou fofocas, e sendo o CEO, sua palavra tinha peso. As semanas seguintes foram de ajuste. Alguns colegas continuaram distantes, mas outros começaram a aceitar. Júlia estava radiante com a felicidade da amiga. Dona Helena ligava constantemente para convidar Mariana para almoços de domingo. A família de Mariana adorava Gabriel. Tudo parecia estar se encaixando. Uma noite, 3 meses depois de oficializarem o relacionamento, Gabriel surpreendeu Mariana. Ele a levou para um evento de gala beneficente, um dos maiores da cidade. Mariana ficou nervosa quando soube. Seria a primeira vez que apareceriam juntos publicamente em um evento de alta sociedade. Ela comprou um vestido longo e elegante, arrumou o cabelo em um penteado sofisticado e tentou esconder o nervosismo. Gabriel veio buscá-la em casa e, quando a viu, ficou sem palavras por um momento. Você está deslumbrante, ele disse finalmente, absolutamente deslumbrante. No evento, todas as atenções se voltaram para eles. Gabriel Monteiro, o CEO bilionário conhecido por ser recluso e nunca aparecer acompanhado, estava ali com uma mulher jovem e bonita. As pessoas queriam saber quem ela era, de onde vinha, como haviam se conhecido. Gabriel apresentou Mariana a todos com orgulho. Esta é Mariana, minha namorada, ele dizia, e havia tanto carinho na voz que era impossível não perceber. Mariana conversou com empresários, socialites, pessoas de um mundo completamente diferente do dela. Mas Gabriel nunca a deixou sozinha. Estava sempre ao lado, segurando sua mão, incluindo ela nas conversas, fazendo questão de que todos soubessem que ela não era apenas um acessório, mas uma companheira de verdade. No final da noite, quando voltavam para casa, Mariana estava exausta, mas feliz. Você foi perfeita, Gabriel disse beijando a testa dela. Todos adoraram você. Mas mais importante, você foi você mesma. Autêntica, inteligente, gentil. Eu tenho tanto orgulho de estar com você. Mariana sentiu os olhos lacrimejarem. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Lucas nunca a fez sentir valorizada dessa forma. Gabriel era diferente em tudo. E ela estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, esse amor fosse para durar. Mas como em qualquer relacionamento, os desafios continuavam aparecendo. Uma semana depois do evento, Mariana estava trabalhando tarde quando cruzou com Rodrigo, aquele colega que havia tentado convidá-la para sair meses antes. Ele estava claramente embriagado, vindo de um happy hour com outros funcionários. Ah, a namorada do chefe, ele disse com sarcasmo. Deve ser bom ter alguém poderoso para te proteger, né? Mariana tentou passar por ele, mas ele bloqueou o caminho. Sério, como você conseguiu? Ele continuou. Qual foi o truque? Porque eu trabalho aqui há 5 anos e nunca recebi metade das oportunidades que você recebeu em menos de 1 ano. Você está bêbado, Rodrigo. Mariana disse tentando manter a calma. Saia da frente. Mas ele continuou. Todo mundo sabe que você só subiu porque está dormindo com ele. Deve ser bom, não é? Usar o corpo para conseguir o que quer. As palavras foram como facadas. Mariana sentiu a raiva subir, mas também a humilhação. Antes que pudesse responder, uma voz fria cortou o ar. Repita isso. Gabriel havia chegado, vindo de não se sabe onde. Está parado ali com uma expressão que Mariana nunca tinha visto. Fúria controlada, perigosa. Rodrigo empalideceu. Senhor Monteiro, eu disse para repetir. Gabriel se aproximou. Você tem coragem de dizer isso na frente dela. Então tem coragem de dizer na minha frente também. Rodrigo balbuciou desculpas. Tentou recuar. Gabriel não deixou. Você está demitido. Pegue suas coisas e vá embora. Amanhã receba os documentos do RH. E se espalhar qualquer mentira sobre a Mariana, vou garantir que nunca mais consiga emprego decente nesta cidade. A frieza na voz dele era absoluta. Rodrigo saiu correndo, literalmente. Gabriel se virou para Mariana e a expressão dele amoleceu imediatamente.
Você está bem? Ela assentiu, mas estava tremendo. Gabriel a puxou para um abraço. Ninguém fala assim com você. Ninguém, ele murmurou. Sinto muito que tenha que passar por isso. Você não precisa me defender sempre. Mariana disse, mas estava grata mesmo assim. Eu sei que você pode se defender sozinha, Gabriel respondeu. Mas você não deveria ter que fazer isso. Não contra esse tipo de coisa. Eles ficaram ali por um tempo, abraçados no corredor vazio do escritório. Mariana percebeu que, apesar de tudo, ela tinha sorte. Tinha um homem que a respeitava, que a defendia, que a via como igual. E isso valia mais do que qualquer julgamento ou fofoca. Os meses foram passando. O relacionamento deles se aprofundava. Gabriel começou a deixar Mariana guardar algumas roupas no apartamento dele. Ela plantou flores na varanda, colocou quadros nas paredes, transformou aquele espaço frio e masculino em algo mais acolhedor. Ele adorou cada mudança. As brigas existiam, é claro. Discutiam sobre coisas bobas, como todos os casais. Sobre qual filme assistir, sobre quem lavaria a louça, sobre ele trabalhar demais e ela ser teimosa demais. Mas sempre conversavam depois, sempre se desculpavam, sempre cresciam juntos. Uma noite, 6 meses depois de começarem a namorar, Gabriel fez uma pergunta. Mariana, você já pensou em morar junto? Ela estava deitada ao lado dele, no sofá vendo um filme. Se sentou surpresa. Morar junto? Como e oficialmente? Oficialmente, ele confirmou. Você já passa metade da semana aqui mesmo, e eu odeio quando você vai embora. Quero acordar com você todos os dias. Quero construir uma vida junto. De verdade. O coração dela disparou. Era assustador. Era um grande passo. Mas ao olhar para Gabriel, vendo a sinceridade nos olhos dele, Mariana soube a resposta. Sim, ela disse. Sim, eu quero morar com você. O sorriso dele iluminou o rosto inteiro. Sério? Sério, ela confirmou rindo. Vamos fazer isso. Vamos morar juntos. Ele a pegou no colo e girou fazendo ela rir alto. Quando a colocou de volta no chão, beijaram-se com paixão, com alegria, com a promessa de um futuro compartilhado. Era só o começo de algo ainda maior que estava por vir. A mudança aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado. Júlia ajudou Mariana a empacotar suas coisas, entre lágrimas e risadas. Vou sentir tanta falta de você, a amiga disse, abraçando ela apertado. Mas estou tão feliz que você encontrou alguém que te faz sorrir assim. Você vai vir visitar sempre, Mariana prometeu. E você sabe que sempre tem um quarto para você lá. Melhor ainda, um quarto de hóspedes em um apartamento de bilionário. Júlia brincou enxugando as lágrimas. Eu vou aparecer toda semana só para usar aquela banheira de hidromassagem que você me contou. Gabriel chegou com a caminhonete de mudanças e mais 2 ajudantes. Ele insistiu em carregar pessoalmente as caixas mais pesadas, recusando ajuda. Mariana ria vendo ele suar e se esforçar, tão diferente do CEO impecável do escritório. Ali estava apenas um homem ajudando a namorada a se mudar, com o cabelo bagunçado e um sorriso no rosto. Quando todas as caixas estavam no apartamento novo, Gabriel e Mariana ficaram ali no meio da sala cercada de caixas e se beijaram. Era oficial. Eles moravam juntos agora. Era um compromisso real, sólido, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. As primeiras semanas foram de adaptação. Mariana aprendeu que Gabriel era extremamente organizado, quase obsessivo com a ordem. Ele descobriu que ela tinha o hábito de deixar xícaras de café pela casa. Ela não gostava de acordar muito cedo. Ele não sabia cozinhar nem o básico. Mas foram se ajustando, encontrando um ritmo que funcionava para os dois. Mariana transformou o apartamento. Colocou plantas em todos os cantos, trocou as cortinas, pesadas por outras mais leves, encheu as paredes de fotografias deles e das famílias. Gabriel deixava ela fazer o que quisesse, encantado por ver aquele espaço frio se transformar em um lar de verdade. É perfeito. Ele dizia sempre, você tornou isso perfeito. As rotinas se estabeleceram. Café da manhã juntos sempre que possível, ele fazendo o café enquanto ela preparava torradas. Sextas à noite eram reservadas para ficarem em casa,
vendo filmes no sofá. Domingos alternavam entre almoços na casa da mãe dele e na casa dos pais dela. Era simples, era normal, era tudo que Mariana sempre sonhou ter, mas a intimidade física ainda era uma área delicada. Eles haviam se beijado muitas vezes, dormido abraçados, mas nunca tinham ido além. Mariana ainda carregava inseguranças profundas. O que Lucas havia feito a fez questionar seu próprio valor, sua capacidade de ser desejada, de ser suficiente. E mesmo morando juntos, ela sentia medo de dar aquele passo. Gabriel percebia, é claro, e nunca pressionou. Uma noite, porém, quando estavam deitados na cama conversando, Mariana decidiu ser honesta. Eu tenho medo, ela admitiu de repente, de não ser o que você espera, de não saber como fazer, de ser decepcionante. Gabriel se virou de lado para olhar para ela. Mariana, você poderia nunca me decepcionar, não da forma que está pensando. Mas eu não tenho experiência, ela continuou, as inseguranças jorrando. Com Lucas era sempre apressado, mecânico. Ele nunca se importou em fazer ser bom para mim. E agora tenho medo de não saber como ser boa para você. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Ouça o que vou te dizer. E acredite, por favor. Eu não quero experiência, não quero performance. Quero você. Vulnerável, real, você mesma. E quando você estiver pronta, quando se sentir segura, vamos descobrir isso juntos. No nosso tempo, sem pressa, sem pressão. E prometo fazer tudo ao meu alcance para que você se sinta valorizada, respeitada, amada. Porque é isso que você merece. As lágrimas correram pelo rosto dela. Como você sempre sabe o que dizer? Porque eu te amo, ele disse, e foi a primeira vez que pronunciou aquelas palavras. Eu te amo, Mariana. De verdade. E amor significa esperar, significa respeitar, significa colocar você em primeiro lugar. Ela também chorava agora, mas de alegria. Eu também te amo, ela sussurrou. Te amo tanto que assusta. Eles se beijaram, e aquela noite, apenas abraçados, dormiram com a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. 3 semanas depois, Gabriel planejou algo especial. Alugou uma casa na praia, em Ilhabela, por um fim de semana prolongado. Era um lugar isolado, romântico, perfeito. Ele organizou tudo. Velas, pétalas de rosas, música suave, um jantar preparado por um chefe particular. Não queria que fosse apressado ou improvisado. Queria que fosse especial, memorável, digno dela. Quando chegaram na casa e Mariana viu tudo preparado, ficou sem palavras. Gabriel, ela sussurrou, você fez tudo isso? Eu queria que fosse perfeito, ele respondeu nervoso. Mas se você não estiver pronta, tudo bem. Podemos apenas aproveitar a praia, relaxar sem pressão. Ela olhou para ele, para aquele homem que a amava com tanta intensidade, mas também com tanto respeito, e soube que estava pronta. Não porque ele esperava, mas porque ela queria. Queria se entregar completamente, sem medo, sem vergonha. Eu estou pronta, ela disse. Estou pronta para estar com você, de verdade. A noite foi tudo o que deveria ser. Gentil, cuidadosa, cheia de amor. Gabriel foi paciente, atencioso, fazendo questão de que cada momento fosse sobre os dois, sobre a conexão que compartilhavam. Não foi perfeito no sentido técnico, houve nervosismo, risadas nervosas, momentos de insegurança. Mas foi real. Foi amor em sua forma mais pura. E quando finalmente adormeceram, abraçados e completos, Mariana soube que havia se curado. A ferida que Lucas havia deixado finalmente estava fechada. Os meses seguintes foram de pura felicidade. Mariana florescia no trabalho, ganhando reconhecimento genuíno por seus projetos. Gabriel continuava sendo o CEO respeitado, mas agora tinha algo que o tornava mais humano aos olhos dos outros, um relacionamento verdadeiro. Eles viajavam juntos, planejavam o futuro, discutiam sobre ter filhos um dia, sobre comprar uma casa maior, sobre envelhecer lado a lado. As famílias se misturaram.
Dona Helena e a mãe de Mariana se tornaram amigas, fazendo almoços juntas e planejando festas em conjunto. O irmão mais novo de Mariana via Gabriel como um mentor. O círculo social deles se expandiu, mas sempre mantiveram o que era mais importante. Eles dois juntos enfrentando o mundo. Houve desafios, claro. Comentários ainda surgiam de vez em quando no escritório. Mariana teve que lidar com a inveja de alguns colegas. Gabriel passou por momentos de estresse no trabalho que afetavam o humor dele, mas eles aprenderam a se apoiar, a conversar, a resolver os problemas juntos, ao invés de deixá-los criar distância. Uma tarde, 6 meses depois de começarem a morar juntos, Gabriel fez uma viagem surpresa com Mariana para a casa dos pais dela, no interior de São Paulo. Era aniversário da mãe dela, e ele havia insistido em ir, mesmo com a agenda apertada. Durante o almoço, cercado pela família toda, Gabriel ficou visivelmente nervoso. Mariana notou, mas antes que pudesse perguntar o que estava errado, ele se levantou. "Desculpem interromper", ele disse, a voz ligeiramente trêmula. "Mas tem algo que eu preciso fazer." E então, para o choque de todos, ele se ajoelhou na frente de Mariana. Ela levou as mãos à boca, já sentindo as lágrimas chegarem. Gabriel tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante discreto. "Mariana." Ele começou, e agora todos na mesa estavam chorando também. "Você entrou na minha vida quando eu menos esperava. Quando eu havia desistido de acreditar que pudesse sentir de novo, que pudesse amar de novo. Mas você me mostrou que ainda havia esperança. Você me fez rir, me fez sentir, me fez querer ser uma pessoa melhor. Todos os dias com você são um presente. E eu não quero passar um único dia sem você ao meu lado. Casa comigo. Me deixa passar o resto da vida te fazendo feliz, como você me faz?" Mariana estava chorando tanto que mal conseguia falar. "Sim." Ela finalmente disse. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e se levantou, puxando ela para um beijo, enquanto toda a família aplaudia e chorava junto. Foi um dos momentos mais felizes da vida de Mariana. Ali, cercada pelas pessoas que amava, com o homem que amava ajoelhado pedindo sua mão, ela soube que toda a dor que havia passado valia a pena, porque a levou até ali, até aquele momento, até aquele amor. A notícia se espalhou rapidamente. No escritório, todos já sabiam no dia seguinte. Dessa vez, os comentários eram majoritariamente positivos. As pessoas viam como Gabriel olhava para Mariana, como ela o fazia sorrir, como eram genuinamente felizes juntos. Era impossível não se emocionar com aquilo. O planejamento do casamento começou imediatamente. Mariana queria algo intimista, só família e amigos próximos. Gabriel concordou com tudo que ela decidisse. Escolheram uma fazenda bonita no interior para a cerimônia, marcaram para daqui a 6 meses. Começaram a pensar em cada detalhe. Durante esse período, eles também começaram a conversar seriamente sobre comprar uma casa. O apartamento era lindo, mas queriam algo com quintal, onde pudessem ter um cachorro, onde eventualmente crianças pudessem brincar. Visitaram várias propriedades até encontrarem a perfeita. Uma casa espaçosa em um condomínio fechado, com jardim, piscina, espaço para crescer. Era cara, mas Gabriel insistiu. "Quero construir nossa família aqui", ele disse. "Quero que nossos filhos cresçam aqui." A palavra filhos fazia o coração de Mariana disparar de alegria. Eles discutiam isso frequentemente agora. Quantos queriam, nomes, possíveis. Que tipo de pais queriam ser. Era tudo tão real, tão concreto, tão próximo. O relacionamento continuava evoluindo. Eles haviam passado pela fase inicial da paixão avassaladora e agora estavam na fase do amor profundo. Aquele que resiste a rotinas, a discussões, a dias ruins. Mariana via Gabriel de pijama pela manhã com o cabelo bagunçado e o amava. Ele a via sem maquiagem, cansada depois de um dia longo, e a achava a mulher mais linda do mundo. Era amor real, amor que cresce, amor que dura. 3 meses antes do casamento, Mariana teve um momento de fraqueza. Estava no escritório quando, por acaso, cruzou com uma ex-colega que trabalhava no mesmo prédio que Lucas.
A mulher, sem maldade, comentou que tinha visto Lucas recentemente, que ele estava noivo, que parecia feliz. As palavras atingiram Mariana de forma inesperada. Ela não amava mais Lucas, não sentia nada por ele, mas o fantasma da traição ainda a assombrava de vez em quando. Chegou em casa mais cedo naquele dia e contou tudo para Gabriel. Ele ouviu em silêncio, apenas segurando a mão dela. Quando ela terminou, ele falou: "Você sabe o que eu vejo quando olho para você?" "O quê?" ela perguntou, enxugando as lágrimas. "Vejo a mulher mais forte que já conheci. Vejo alguém que foi destruída e se reconstruiu. Vejo alguém que escolheu acreditar de novo, amar de novo, confiar de novo, mesmo com medo. E vejo a mulher com quem vou casar em 3 meses, a mãe dos meus futuros filhos, minha parceira, minha melhor amiga, meu amor." Ele a puxou para mais perto. "O que ele fez com você foi terrível, mas de uma forma estranha, eu agradeço. Porque se ele não tivesse sido um idiota, você nunca estaria aqui comigo. E eu não consigo imaginar minha vida sem você." Mariana sorriu através das lágrimas. "Você sempre sabe o que dizer." "Não sempre", ele admitiu, sorrindo também. "Mas com você, as palavras vêm fácil, porque são verdadeiras." Aquela conversa fechou um capítulo importante para Mariana. Ela percebeu que finalmente havia deixado o passado para trás. Lucas era apenas uma memória distante, uma lição aprendida. Gabriel era o presente e o futuro. E ela estava pronta para esse futuro, sem reservas, sem medos. Os meses voaram. As brigas continuavam acontecendo, as pequenas irritações do dia a dia, as diferenças que todo casal tem. Mas eles sempre conversavam, sempre se desculpavam, sempre priorizavam o relacionamento acima do orgulho. Estavam construindo algo sólido, algo que duraria. Uma semana antes do casamento, durante um jantar romântico, Gabriel olhou para Mariana com aquela intensidade que ela já conhecia tão bem. "Tem algo que quero te dizer", ele começou. "O quê?" ela perguntou, curiosa. "Eu costumava pensar que amor era algo que acontecia para outras pessoas, que eu não era feito para isso, que era melhor ficar sozinho." Ele segurou a mão dela. "Mas você mudou tudo. Você me ensinou que amor não é perfeição. É escolha. É acordar todos os dias e decidir estar presente, ser parceiro, crescer junto. E eu escolho você, Mariana, todos os dias para o resto da vida." Ela sentiu os olhos arderem. "Eu também escolho você, todo dia." Eles brindaram, beijaram-se, e Mariana soube que estava prestes a começar o melhor capítulo da sua vida. O casamento estava chegando, a casa nova estava quase pronta, o futuro estava ali, brilhante e cheio de possibilidades. No dia do casamento, Mariana acordou cedo na casa dos pais. Júlia estava lá para ajudá-la a se arrumar junto com sua mãe e Dona Helena. O vestido era simples, mas elegante. O cabelo estava solto em cachos naturais, a maquiagem leve. Quando se olhou no espelho, viu não a jovem que havia sido destruída por uma traição, mas uma mulher que havia se reconstruído, que havia encontrado o amor de verdade, que estava prestes a começar uma nova vida. A cerimônia foi perfeita. Aconteceu ao pôr do sol, em um jardim florido, com apenas os mais próximos presentes. Quando Mariana entrou ao som da música, viu Gabriel esperando no altar. Ele estava chorando. Não tentou esconder, e quando ela chegou ao lado dele, sussurrou baixo o suficiente para só ela ouvir. "Você está linda, tão linda que dói." O celebrante conduziu a cerimônia com palavras sobre amor, compromisso, parceria. Gabriel e Mariana haviam escrito seus próprios votos. Ele foi primeiro. "Mariana, você me salvou, de mim mesmo, da solidão, do medo de nunca sentir de novo. Prometo te amar não só nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis. Prometo te ouvir quando você precisar falar, te abraçar quando precisar silêncio. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu amor, até o último dia da minha vida." Depois foi a vez dela. "Gabriel, você me ensinou que recomeçar é possível. Que amor! Pode ser gentil, respeitoso, verdadeiro. Prometo estar ao seu lado em cada desafio, celebrar cada vitória, construir uma família com você.
envelhecer com você. Prometo te amar com tudo que sou, hoje e sempre. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi longo e emocionado sob os aplausos de todos. Mariana e Gabriel, agora casados, caminharam de volta pelo corredor de mãos dadas, sorrindo, chorando, absolutamente felizes. A festa foi alegre e intimista. Dançaram a primeira dança como um casal desajeitado, mas apaixonado. Cortaram o bolo rindo quando Gabriel quase derrubou um pedaço no chão. Ouviram discursos emocionados dos amigos e família. Dona Helena falou sobre como estava feliz de ver o filho amando de novo. O pai de Mariana agradeceu a Gabriel por fazer sua filha sorrir todos os dias. Quando a noite terminou e todos foram embora, Gabriel e Mariana ficaram sozinhos na suíte nupcial da fazenda. Sentaram na varanda, olhando as estrelas, apenas absorvendo tudo o que havia acontecido. Nós casamos, Mariana disse, ainda processando. Somos marido e mulher agora. Somos, Gabriel confirmou, puxando ela para seus braços. E vou passar o resto da vida fazendo você feliz. Você já faz, ela sussurrou. Todos os dias. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre o futuro, sobre os filhos que queriam ter, sobre a casa que iam encher de amor e risadas, sobre envelhecer juntos e ver os netos crescerem. Era tudo tão certo, tão perfeito, tão merecido. A lua de mel foi maravilhosa. 2 semanas na Europa, visitando cidades que sempre sonharam conhecer. Mas o melhor foi voltar para casa, para a vida real, para o dia a dia como casal casado. A rotina se estabeleceu novamente, mas agora com um peso diferente. Eram marido e mulher. Eram família. 3 meses depois do casamento, durante um café da manhã comum de domingo, Mariana olhou para Gabriel e tomou coragem. Acho que estou pronta, ela disse. Pronta para quê? Para tentarmos ter um bebê. O rosto dele se iluminou de uma forma que ela nunca tinha visto. Sério? Você tem certeza? Tenho. Ela assentiu sorrindo. Quero construir nossa família. Contigo. Agora. Ele levantou, puxou ela para um abraço apertado e girou com ela pela cozinha, ambos rindo como crianças. Era o próximo capítulo. O próximo grande passo. E eles estavam prontos. Juntos eles estavam prontos para tudo. E enquanto se beijavam ali, na cozinha inundada de luz, Solar Mariana pensou em como sua vida havia mudado. De uma mulher destruída por traição a uma mulher casada, amada, feliz. A jornada tinha sido difícil, dolorosa, mas tinha valido cada lágrima, porque a levou até ali, até Gabriel, até o amor verdadeiro, até a vida que sempre mereceu ter. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.